Aleluia! Deus é bom em todo tempo. Amém. O pastor Donato fala assim: essa pastora só tem um defeito. Nasceu lá em Minas Gerais. Mas só que ele não fala que já tem 20 anos que eu moro aqui, né? Então, sou maranhense de coração. Amém? E, meus amados, Deus ainda tem algo para poder derramar para nós nessa noite, amém? Deus vai encerrar essa conferência com uma chave de ouro, derramando algo maravilhoso do céu para nós, amém? Quantos aqui querem receber de Deus? Aleluia! Então fala-se comigo, hoje eu abro ainda mais o meu coração e a minha mente para entender e receber tudo aquilo que o céu tem programado para mim nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Vocês ouviram aqui muito falar de missões. Quantos testemunhos lindos, né, foi ministrado aqui por edificar a nossa vida. Mas eu quero compartilhar aqui com vocês, em umas breves palavras, o que nos motiva a fazer isso. O que nos motiva a sair da nossa casa, sair do meio dos nossos familiares e sair para poder pregar a palavra do Senhor. Eu faço missões há mais de 20 anos, fazendo missões dentro e fora do país. Imperatriz, para mim, ainda é um campo missionário, porque é diferente da cultura, da forma de ver, de pensar. Então, cada estado, cada lugar tem a sua cultura e a sua forma de ser. E o que nos leva, na verdade, a fazer isso? Nesses 20 e poucos anos de caminhada em missões, nunca mais voltei para morar em casa. E nunca mais também eu voltei para casa e fiquei lá 2 meses. Nunca. O máximo de tempo que eu fiquei lá, em todo esse período, foi 1 mês. E esse ano eu quero ir, se Deus quiser, na minha casa. Então, nesses 20 anos, eu passei o Natal com a minha família uma vez. Com a minha família, os parentes, uma vez. E talvez você está me ouvindo dizer isso, assim, pastor, é muito triste essa história. Mas eu não falo isso para você entender que é uma tristeza. Não, mas para você entender o princípio de tudo. O que nos leva a fazer isso? O que nos leva um mártir entregar a sua vida, né, para ser morto e não negar a Cristo? O que leva uma pessoa a tomar esse tipo de atitude? É esse princípio que hoje eu quero falar para vocês e ministrar sobre a vida de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa palavra lá no livro de Atos, Atos 1, versículo 8. Amém? Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: contudo, recebereis poder. Quando? Leio vocês. Quando? E sereis minhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até... Tem algo muito importante aqui que diz lá: contudo recebereis o poder quando quem? O Espírito Santo descer sobre vós. O Espírito Santo descer sobre vós. Aqui, quando nós lemos essa palavra, nós pensamos automaticamente no poder, não é isso? O poder de orar em línguas, o poder de falar em outras línguas, o poder de curar, o poder de libertar o cativo. Poder e poder. Quando se fala poder, enche a nossa mente, enche o nosso coração. Mas existe algo muito mais profundo do que o poder que nós achamos que vem sobre a nossa vida quando nós somos cheios desse Espírito Santo de Deus. O poder de curar, o poder de libertar,
o poder de levantar um coxo, um paralítico, tudo isso é pequeno perto perto da origem do que o Espírito Santo faz na nossa vida. Tudo isso é algo simbólico. Eu costumo dizer assim que curar, libertar, orar em línguas vem como um presente, um pacote, um presente dentro da essência, da maior essência que o Espírito Santo derrama sobre as nossas vidas. Observe aqui. Quando nós nos dispomos a amar a Cristo com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, como a Bíblia nos ensina, nós somos capazes de deixar tudo para poder servir o Senhor. Nós somos capazes de deixar de enfrentar situações por amor a Cristo, por amor ao Senhor e por amor às pessoas. Aqui, esse batismo, o mais profundo dele, que ele derrama sobre a nossa vida, é o amor. E é o amor que o mundo não sabe dar. Mas é um amor que somente o céu pode derramar sobre as nossas vidas. Porque é um amor incompreensível para nós. É um amor que não dá para compreender a fio. E é tão difícil explicar isso. Porque o próprio Deus diz lá, Deus tanto amou o mundo que ele deu ao seu filho. Não tem uma dimensão, não existe uma palavra para poder distinguir o amor de Deus pelas nossas vidas. Não tem como distinguir a imensidão do amor de Deus pelas nossas vidas. É algo tão difícil de compreendermos. Por isso, a pessoa do Espírito Santo, ele tem esse poder de colocar esse amor em nós, para que nós possamos amar a Deus acima de qualquer coisa e servi-lo aonde quer que ele nos mande. A obediência que nós queremos, que Deus quer, não é a obediência de fazer simplesmente, mas é uma obediência junto com uma submissão que vem de dentro de nós, movida por amor. E nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade. Qual é essa dificuldade? Distinguir entre amor e afinidade. Amor e afinidade. Muitas vezes nós achamos que afinidade é amor. E não é. E afinidade, até um certo ponto, não é pecado, certo? Não é pecado. Mas, porém, quando a afinidade ela vem seguida de separação de outras pessoas, exclusão de outras pessoas, aí sim se torna pecado. Afinidade é algo humano. Agora, o amor é algo espiritual. Observa aqui, Jesus, teve os seus 12. Entre os 12, ele tinha alguns que sempre estavam com ele, sim ou não? Jesus precisava orar uma situação difícil, tinha lá os 3 que estavam com ele, sim ou não? Podemos entender isso como afinidade. Afinidade. Não é pecado. Mas observa aqui, em um certo momento a Bíblia diz que os seus discípulos estavam discutindo entre eles. Quando ele for, será quem é que vai ficar do lado dele? Quem é? Ah, o João, com certeza, ele deve ter dito, é lógico que sou eu. Porque eu tenho a liberdade de perguntar, de falar, de deitar no ombro dele. Então, com certeza, eu terei o melhor lugar. Talvez Pedro disse assim, eu sou mais corajoso. Eu que tenho coragem de fazer tudo, é lógico que vai ser eu, porque eu faço. E aí, a mãe de um chega lá e diz assim, e aí, mestre? Quando o senhor estiver lá, lembra? Jesus vira para aquela mulher e diz assim, aquele que quer ser o maior, que seja o menor, que seja servo de todos. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que no céu não há afinidade. No céu não há afinidade, mas no céu há amor, porque só serve de verdade quem ama. Só serve quem ama. O amor é que move, que precisa ser o combustível do nosso fazer. Toda essa equipe linda que está trabalhando nas nossas reuniões, eu disse, nós vamos fazer o nosso melhor.
sempre lembrando que o fazer nunca irá substituir o amor. Nunca irá substituir o que nós sentimos dentro. O que vai fazer a diferença, o que vai mudar o ambiente é o que nós sentimos dentro. Então nós precisamos fazer com amor. O amor tem o poder de quebrar todo jugo, o amor tem o poder de mudar o ambiente, o amor tem o poder de mudar uma história, o amor tem o poder de curar uma história. É o amor. Meus queridos, uma vez em Timor-Leste, Deus operou um milagre, que para mim é grandioso, que foi falar na língua nativa de um povo de Timor-Leste. Sem saber, e aquela mulher sofrendo, chorando. E eu cheguei naquela casa, a filha daquela mulher foi lá na minha casa e me puxava pela calça. Malia, 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 Timor-Leste, a língua lá é Tetum. E ela me puxava pela calça e eu vou seguir alguma coisa que está acontecendo. A única coisa que ela sabia falar era o meu nome. E eu cheguei na casa dela, estava lá a mãe dela chorando. E a mãe dela chorava e falava, chorava e falava. E eu fiquei numa situação muito difícil, porque eu não compreendi o que aquela mulher estava falando. E eu sabia que o semblante dela era de desespero. E começou a entrar no meu coração uma angústia muito grande, porque eu poderia orar, eu podia ler a palavra de Deus, eu poderia aconselhar aquela mulher, mas a dificuldade do idioma não deixava. E dentro do meu coração, vendo o sofrimento daquela mulher, meu coração encheu de compaixão. Encheu de compaixão, de dor. E aquele sentimento dentro de mim de querer ajudar e não conseguir. Eu apenas pensei com o Espírito Santo, disse assim: Espírito Santo, faz alguma coisa com aquela angústia de alma. E quando eu pensei dessa forma, meus ouvidos foram destampados. E eu comecei a compreender o que aquela mulher estava falando. E eu comecei a chorar, porque eu não sabia se realmente eu estava entendendo o que aquela mulher estava falando. E ali, quando aquela mulher parou de falar, eu pensei com o Espírito Santo, eu disse: Espírito Santo, agora é a nossa vez. Eu falei assim na minha mente. E eu abri a boca. Quando eu abri a boca, eu estava falando a língua daquela mulher. E aquela mulher teve um aborto. E ela estava chorando porque lá as mulheres, quando têm aborto espontâneo, elas são vistas como amaldiçoadas. O marido briga, põe para fora. E o marido já tinha brigado com ela. E ali eu pude chamar aquela mulher, chamar o marido e conversar com ela, com o marido. O marido aceitou Jesus e ficou uma família restaurada. Ah, meu Deus, uma família restaurada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Servindo ao Senhor. Que combustível é esse? É o combustível do amor, que é incompreensível para nós. Amar. Amar. Meus amigos, quando eu fui sair para ir para missões, os meus vizinhos diziam assim: a minha irmã, né, estava grávida, né, o primeiro filho dela, e minha mãe não estava muito bem. E aí eles diziam assim: você vai ter coragem de ir e você vai deixar a sua família? E eu entrei em crise comigo mesma e orava, e eu pedi: Senhor, e agora? O que eu faço? Eu vou para missões, eu fico, mas o meu coração ama missões e eu quero ir, eu quero levar a tua palavra aos povos, eu quero levar a tua palavra aos perdidos. E ali meus pais me abençoaram e eu fui para as nações. E quando eu estava lá nas nações, Deus cuidou da minha família. E a minha família começou a converter, minha irmã se converteu ao Senhor, aí meu pai, minha mãe se converteu ao Senhor. Deus é um Deus tremendo. Ele cuida de nós. Como o Senhor cuida da gente. Precisamos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, como diz a palavra de Deus.
E Jesus, ele sabia que nós precisaríamos de algo a mais, porque a gente não tem a dimensão desse amor. Jesus, quando estava com os seus discípulos, Jesus ensinou, Jesus operou milagres, os discípulos operaram junto com eles o milagre. Mas, porém, quando Jesus morreu, na cruz do Calvário, nós vemos ali que os discípulos se decepcionaram. E eles recuaram. Mas Jesus aparece a eles e diz assim: olha, vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder é esse? Não é o poder de curar, não é o poder de operar milagres, mas é o poder do amor, que é o maior de todos os poderes que nós podemos ter na nossa vida. É o dom que nunca vai passar. O milagre, a cura vai passar, a profecia vai passar, mas o amor, este não vai passar. Precisamos aprender a amar como o Senhor ama, a suportar as pessoas como Deus suporta. Andar de mãos dadas, entendendo as diferenças um do outro e sabendo que nós não somos ainda 100% prontos e preparados, mas estamos em uma caminhada juntos para vencermos em Cristo, levarmos outras pessoas junto conosco. Nós precisamos aprender a amar como o Senhor ama. O amor é o combustível do Senhor na nossa vida para irmos mais longe e levarmos a palavra do Senhor aos corações, às vidas. Então, meus amados, o batismo, eu posso dizer que o batismo ali, no dia de Pentecostes, não foi só o poder natural que nós pensamos, mas, porém, o batismo do amor do Senhor na nossa vida. Observa que Pedro, antes desse batismo, ele teve medo dos soldados. Ele negou Jesus. Mas ele não conhecia Jesus, ele não tinha conhecimento de Jesus, ele não andou com Jesus, ele não foi amigo de Jesus, tudo isso ele foi. Mas nada disso foi o suficiente para fazer aquele homem permanecer ali. O medo encheu o coração dele e ele nega o seu mestre. Mas nós vemos ali depois do Pentecostes, quem levanta? Pedro. Ele levanta agora cheio do amor, porque a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Pedro levanta e começa a testemunhar de Cristo. Testemunhar de Cristo. E o que eu quero para você nessa noite? Eu quero que você possa receber essa porção do amor de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu quero que você possa receber essa porção do amor do Senhor sobre a sua vida. E que você possa testemunhar, no nome de Jesus, a palavra do Senhor, a palavra de Cristo para outras pessoas, levando o Evangelho. Amém? Aonde quer que você for, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, aonde você for, nas nações da terra, você levar esse amor do Senhor. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você.